seja bem-vindo mais uma vez. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os nomes de novos ministros que devem fazer parte do seu governo a partir do dia 1º de janeiro. Ele informou que 13 nomes ainda estão indefinidos e estes devem ser conhecidos até a próxima terça-feira. O presidente eleito anunciou mais 16 nomes entre os que vão fazer parte da gestão do petista a partir de 1º de janeiro. Lula disse que vão aumentar os ministérios, mas garantiu que os gastos não vão ficar mais altos por conta disso. Uma novidade entre os nomes é que o vice-presidente Geraldo Alckmin também vai assumir um ministério. Confira os nomes dos 16 novos ministros. Alexandre Padilha assume o Ministério de Relações Institucionais. Márcio Macedo vai para a Secretaria-Geral. Jorge Messias vai para a Advocacia Geral da União. Nízia Trindade para a pasta da Saúde. Camilo Santana, que já era conhecido, vai assumir a Educação. Esther Dueck vai para a Gestão. Márcio França para o Ministério de Portos e Aeroportos. Luciana Santos fica na Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves para a pasta de Mulheres, Wellington Dias no Desenvolvimento Social, Margarete Menezes, que já havia sido anunciada na Cultura, Luiz Marinho vai para o Trabalho, Aniele Franco fica na Igualdade Racial, Silvio Almeida é o responsável pelos direitos humanos, Geraldo Alckmin, vice-presidente, também vai cuidar da indústria e comércio, e Vinícius Carvalho fica na Controladoria Geral da União. O presidente eleito disse ainda que não definiu os outros nomes, mas vai cuidar disso e até terça-feira deve apresentar mais 13 nomes para os ministérios. Nos outros 2 mandatos do presidente eleito Lula, seu vice, na época José de Alencar, ocupou uma pasta ministerial. E agora, mais uma vez, um vice-presidente ocupa o Ministério da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A cientista política Denilde Roushacker comenta pra gente o assunto. Acho que a grande surpresa do anúncio foi a indicação do vice-presidente Alckmin como ministro da Indústria e Comércio, o que traz a indicação da relevância desse ministério, mas também a dificuldade que o governo teve, do governo eleito, em ter o nome do setor empresarial. Então, o Alckmin tem a missão de conseguir fazer essa aproximação, trazer maior confiança do governo para a gestão dos setores empresariais às políticas do governo. A outra surpresa foi o Wellington Dias como ministro do Desenvolvimento Social, então mostra a dificuldade de ter a Simone Tebet no governo, então mantém a dúvida qual vai ser o cargo que ela vai ocupar e se vai ocupar um cargo. De forma geral, acho que o ministério, os outros nomes eram nomes já especulados. A fase seguinte é acompanhar como que vai ser a composição de cada um dos ministérios e como que vai ser o equilíbrio entre algumas das posições mais políticas com as posições técnicas. E eu sigo agora com destaque internacional. A Rússia se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira sobre o encontro de Volodymyr Zelensky e Joe Biden. De acordo com o Kremlin, a viagem representa uma prova de que Washington está travando uma guerra indireta com a Rússia. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, se manifestou nesta quinta-feira sobre a ida de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos. O representante do Kremlin minimizou um novo apoio militar anunciado por Biden durante a visita do ucraniano. O país pretende doar quase 2 bilhões de dólares em assistência militar adicional e transferir um dos mais modernos sistemas de defesa aérea do mundo para a Ucrânia. Segundo Peskov, o novo equipamento não vai contribuir para resolver o conflito e nem vai impedir a Rússia de alcançar seus objetivos. O porta-voz afirmou ainda que a viagem mostra que a Ucrânia não está de prontidão para iniciar negociações de paz e só representa uma clara evidência de que os Estados Unidos estão travando uma guerra indireta com a Rússia.
Segundo analistas, limitar o potencial do conflito é a chave para a diplomacia. Embora seja um conflito regional, a interferência dos Estados Unidos mudaria a dinâmica da guerra para um conflito multinacional, com implicações globais. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de combustíveis em Barranquilha, no norte da Colômbia. Um bombeiro morreu durante o combate às chamas. O fogo, que começou junto ao Rio Madalena, matou um bombeiro chamado Javier Henrique Solano Ruiz. O governo informou que deixou os tanques afetados se queimarem, enquanto 30 bombeiros tentavam esfriar e proteger outros reservatórios mais próximos ao rio. O incêndio começou por volta das 6h30 da manhã, horário de Brasília, na empresa Bravo Petroleum. As causas da explosão estão sendo investigadas. As autoridades pediram que a população se proteja da fumaça, mantendo as janelas fechadas e utilizando equipamentos como óculos e máscaras. A capitania do Porto de Barranquilha suspendeu a entrada de novas embarcações após o incidente. E agora a gente fala sobre o avanço da Covid na China. O país tem enfrentado uma das piores ondas de infecção pela doença desde o início da pandemia. O alto número de infecções fez com que os hospitais e as unidades de terapia intensiva da China ficassem completamente sobrecarregados. Até mesmo em crematórios, longas filas foram registradas. A situação atual é bem diferente do que apontam os dados oficiais do país, que reportam um número baixo de casos e mortes. O aumento do número de casos de Covid-19 na China começou logo após o país colocar um fim à sua política de Covid-0. Por quase 3 anos, o governo chinês usou bloqueios rígidos, quarentenas centralizadas, testes em massa e rastreamento rigoroso de contatos para conter a propagação do vírus. A estratégia foi abandonada no início deste mês, após uma explosão de protestos em todo o país contra as restrições. Especialistas chegaram a alertar que o país estava mal preparado para o fim da estratégia, já que a taxa de vacinação segue baixa, principalmente entre os idosos. Um estudo feito pela Universidade de Hong Kong apontou que, caso essa mudança não tenha um melhor planejamento, até 1 milhão de pessoas podem morrer de Covid na China. E a farmacêutica suíça Roche anunciou que a Agência Americana de Medicamentos, a FDA, aprovou a comercialização de um medicamento para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. A FDA, Agência Americana de Medicamentos equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou a comercialização do tocilizumab. Vendida sob o nome de Actemra, a droga da Roche é usada para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. De acordo com a farmacêutica suíça, desde o começo da pandemia, o medicamento foi administrado em mais de 1 milhão de pessoas internadas com a doença. A Roche revelou em comunicado que mais de 30 países já tinham aprovado o tocilizumab, destinado originalmente ao tratamento de artrite reumatoide. Antes da homologação nesta quarta-feira pela FDA, o anticorpo monoclonal intravenoso foi usado nos Estados Unidos com base em uma aprovação de emergência concedida em junho de 2021. A Roche anunciou em abril que seu pedido de homologação para o uso do medicamento em pacientes internados com Covid teria uma revisão prioritária, condição reservada a remédios para doenças graves com poucas opções de tratamento. A farmacêutica suíça alerta que, com o surgimento de novas variantes, os tratamentos aprovados pela FDA, incluindo o Actemra, continuam sendo fundamentais para dar continuidade à luta contra a Covid. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.